Então, vamos começar pela psicanálise, depois eu vou trazer mais conteúdo da neurociência. Para Freud, né, o início da rejeição, ele começa lá na infância, porque quando a criança ela nasce, quando ela começa a ser amamentada pela mãe, ela acha que ela é uma só com a mãe, né? Aquele processo, né, de sugar o seio da mãe, né, de estar muito junto, então a criança ela acha que ela é uma com a mãe, né? E ela começa a ter relação, né, contato com seu pai, contato com as outras pessoas, e ela o tempo todo acaba sendo meio que o centro da atenção. Só que com o passar do tempo, essa criança ela passa a não ser o centro da atenção e não receber talvez a acolhida que ela acredite, que ela acha que é importante, que ela precisa naquele momento. E aí o Freud, ele vem falar do complexo de Édipo, né? Que é no momento em que a criança ela acha que ela é uma com a mãe e geralmente quando ela chora, ela está pedindo, quem sabe, alimento ou quem sabe o seio da mãe. E em alguns momentos essa mãe não vai dar o seio para ela ou não vai amamentá-la, porque talvez não possa ou esteja em algum local que não consiga. E nesse momento ela experimenta a primeira rejeição, né? Dela não ser satisfeita naquilo que ela ansiava, que ela desejava. Depois, a criança vai crescendo, né? E ela percebe que entre o pai e a mãe, né? Ela está no centro, ela está no meio, né? E que há uma relação independente dela entre o pai e a mãe. E ela é mais uma nessa relação. Então ela não tem exclusividade. E aí essa criança começa a, já nesse momento, descobrir que nem tudo que ela quer, né, ela pode ser satisfeita, né? Segundo a teoria do Freud. E aí começam as rejeições, né? E aí depois a criança, ela vai para a escola e ela não se sente, em alguns momentos, tão acolhida assim pela professora, pelos coleguinhas, né? Então ela começa a perceber, nesse momento, que não há uma satisfação dos seus desejos, do seu id, daquilo que ela tem de mais assim, primitivo, de mais que ela mais anseia. Então, para a psicanálise, a rejeição começa aí. Começa a partir de um momento da vida da criança que eles denominam como um complexo de Édipo. E aí depois a neurociência, ela vem trazer algumas pesquisas científicas que comprovam, né, por que é tão sofrido e tão dolorido para a pessoa quando ela se encontra rejeitada por algum grupo, por alguma pessoa. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo acaba sendo. Quando eu me sinto rejeitado em uma relação, sei lá, às vezes você gosta de alguém, né, se apaixonou, e às vezes nem essa pessoa sabe que você gostava dela, né? E por algumas atitudes dela, você se sente rejeitado. Ou quando você, no grupo de amigos, você não se sente tão quisto assim naquela situação. Eu acredito que gere grande sofrimento aí para vocês. Um sofrimento forte, né? Não sei se é assim com todo mundo, mas geralmente quem vivencia a experiência da rejeição sofre bastante. E a neurociência, ela, a partir de estudos científicos, né, de pesquisas, inclusive uma pesquisa realizada pela Naomi Eisenberg, da Universidade da Califórnia, né, ela vai, nessa pesquisa, inclusive a partir de estudos mesmo de como funciona esse cérebro, né? Através de imagens, de captações de imagens desse cérebro funcionando, como que ele reage às rejeições. E aí foi descoberto que quando a pessoa ela se sente rejeitada, essa rejeição atinge o seu sistema límbico, né? Que é um sistema que engloba várias partes do nosso cérebro, né? Entre eles o hipotálamo, né, que tem como função regular o sono, a libido, o apetite e a temperatura corporal. Também ele atinge, né, o sentimento de rejeição, os corpos mamilares. Depois vocês pesquisem aí, que tem a ver com os reflexos alimentares do homem, a sua deglutição, né, e o desejo, né, do sabor, né, atinge também essa parte. E o tálamo, que tem como função justamente que é responsável pela sensação de dor, do quente, do frio.
e o giro cingulado, né, que controla o olfato e a visão, e a amígdala cerebral, que é a região do cérebro que onde é gerado, né, o medo, onde é gerada a ansiedade, né? Então, olha quantos sistemas, né, quantas partes do nosso encéfalo, né, do nosso cérebro, é atingido quando a gente sente rejeição. E aí, a partir dessas pesquisas, se identificou que a rejeição ela é tão forte e ela está relacionada também às dores físicas. É como se a dor da rejeição fosse similar à dor física que a gente sente. Por isso que ser rejeitado ou por alguém ou por algum grupo é algo tão sofrido. E aí trazendo mais uma informação assim biológica, né? Porque alguém perguntou, né, se a rejeição tem a ver com o meio, com o ambiente. Quando a gente para pensar no primeiro homem, né, nos homens lá da caverna, nos primeiros homens, a gente percebe que o homem, aquele sujeito, né, que era rejeitado pelo grupo, ele tinha dificuldades de se proteger. Então, a rejeição, ela está muito relacionada também à sensação de proteção, né? Então, por isso que ficar rejeitado, sentir rejeição, é algo assim muito sofrido para o ser humano. Não sei se eu consegui trazer todo o conteúdo de forma bem objetiva em relação à rejeição. Então, a rejeição, ela é psicofísica. Ela atinge nosso psicológico, mas também tem repercussão somatizante, né? Ela também atinge o nosso corpo. É como se a dor da rejeição fosse semelhante à dor física. Inclusive, vários estudos da neurociência trazem esses elementos aí. Por isso que é muito sofrido sentir-se rejeitado. E aí, quando a gente se sente rejeitado, qual é o nosso movimento natural? É tentar se adequar, né, a situações, a pessoas, para não vivenciar essa sensação de rejeição. Porque estar rejeitado, sentir-se rejeitado é o mesmo que sentir-se desprotegido. E aí, muitas pessoas, né, correm o risco de desenvolverem dependência emocional, entrarem em relacionamentos abusivos, porque ela tem medo de justamente ser rejeitada por conta dessa dor e desse sofrimento que a rejeição causa em todos nós, seres humanos. Entendi. Uma das perguntas que mais pessoas fizeram assim foi por que machuca tanto? E por que tem vezes que a pessoa própria se sente rejeitada, só que um todo fala que ela não está sendo. Se isso é uma coisa anormal, é um problema neurológico mesmo dela achar que está, e no caso, assim, não Sim. ter ninguém fazendo nada, entendeu? A rejeitando. Então, como eu havia falado no início, né? Ah, todos nós humanos, em algum momento, vivenciamos a experiência da rejeição. Todos nós, em algum momento, fomos rejeitados por alguém. E isso é extremamente natural. Ser rejeitado por alguém, viver essa experiência da rejeição, isso já começa lá da infância, segundo a abordagem da psicanálise do Freud, no seu complexo de Édipo. Então, assim, é natural sermos rejeitados, não entrarmos em determinados grupos, mas, geralmente, as rejeições que acontecem, elas não são por conta da gente. Não é nada pessoal, muitas das vezes, a rejeição. A rejeição, muitas das vezes, ela é algo comportamental. Às vezes, um comportamento que eu tenho que faz com que eu não me enquadre naquele grupo. Não por quem eu sou. Não sei se você consegue compreender. Se eu conseguir expressar bem. E isso vai muito em relação ao que os valores, né, que a pessoa ela tem. Por exemplo, quem é muito religioso, se eu aparecer, né, sei lá, com brinco, com piercing, sei lá, pode ser que naquele grupo religioso isso seja alguma coisa assim que não se enquadre naquele contexto. E aí o movimento natural é da rejeição. E se eu coloco piercing, ou se eu faço qualquer outro movimento externo, né, em relação a mim,
uma tatuagem, não sei, de certa forma isso está expressando um pouco de mim. Tem um significado para mim aquilo. Então, quando eu entro naquele grupo, com aquele naquela determinada imagem, e se aquilo não está dentro daquela cultura, pode ser que eu seja rejeitado. Mas não porque eu sou, por quem eu sou, mas pelo meu comportamento. Entendi. Vamos lá. Deixa eu ver. Como lidar com pessoas que se sentem assim? Que acham que tudo elas estão sendo rejeitadas? Uhum. Então, como eu falei no início, todos nós vivenciamos a experiência de ser rejeitados e não tem por onde a gente fugir, tá? Mas existem pessoas que desenvolvem de forma um pouco patológica ou até mesmo excessiva esse sofrimento da rejeição. E como lidar com pessoas assim? Primeiramente, quando a gente percebe que a gente não consegue dar suporte para ela, é indicar um atendimento. Você sumiu. Ah, tá. Indicar, talvez, um atendimento psicológico, né? Porque talvez a pessoa não esteja sabendo lidar com os seus sofrimentos e talvez eu não esteja preparado para isso, porque não é fácil lidar com pessoas que sofrem, né, assim, de forma excessiva com a sua própria rejeição. Mas, num primeiro momento, a ajuda é através de uma escuta. Acredito que escutar sem julgar é o início de qualquer ajuda. Então, tem uns casos bem comuns que, inclusive, num vídeo com uma outra psicóloga aqui, a menina mostrou sempre muita insegurança sobre isso e acha que todo mundo a rejeita todo tempo. Até por um simples fato, tipo, às vezes a gente tem uma pessoa que está mandando mensagem, tem horas que a gente não lê. Por quê? Porque a gente está tendo um bate-papo. E a menina mesmo assim falando, vocês estão me rejeitando. Ela se sente tão mal por já ter sofrido coisas no passado que ela traz para a vida dela futura. Então, isso daí é mais ou menos um exemplo. Uma pessoa assim, ela tem uma certa cura depois do tratamento com você? Uhum. Então, porque o que a terapia, né, ela pode fazer com a pessoa que está vivenciando isso? É fortalecer a sua autoestima, né, e ajudá-la, dar ferramentas para que ela possa se desenvolver nisso que, de certa forma, não está bem resolvido na vida dela. Então, assim, se ela se sente muito rejeitada, se ela se sente inferior, se sente rejeitada demais, já é um sintoma de que ela precisa de ajuda. Se ela não consegue fazer isso sozinho, é interessante realmente procurar a ajuda de um profissional que vai ajudá-la nesse momento, né, de tanto sofrimento, né, de baixa autoestima. Entende? Vamos mudar agora para dependência afetiva? Uhum, Então, teve uma pergunta, além de que você já falou no início, o que era dependência afetiva. Como saber se eu estou passando por isso? Porque muitas das pessoas que me mandaram que tem quiz na internet sobre isso, um questionário de perguntas. uhum. E o que você acha sobre isso e como que a pessoa pode saber se tem? Então, eu acho muito perigoso esses tipos, né, de questionários que o pessoal coloca na internet, que muitas das vezes não tem nenhuma comprovação científica, né? E às vezes a gente acaba se enquadrando dentro de um sintoma ou de uma doença sem ter respaldo assim, técnico e teórico para isso, né? Então, assim, eu acho muito perigoso esses quiz aí, esse tipo de exposição, né? Que às vezes a pessoa ela vivencia. Eu vou trazer duas frases do Freud para nos ajudar a pensar, né? O Freud diz duas coisas. Primeiro, ele fala assim: em última análise, precisamos amar para não adoecer. E depois Freud vai dizer assim: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? O que acontece quando a pessoa está vivendo uma dependência afetiva, uma dependência emocional? Ela não está sabendo lidar com o seu sofrimento, com a sua rejeição, e aí ela projeta no outro todas as suas
as suas realizações, o seu desejo de ser amado. Como Freud disse, né? Se a gente não amar, a gente vai adoecer. E que uma pessoa se sente forte quando ela é amada. Só que muitas das vezes ela procura esse amor, na verdade ela procura uma caricatura do amor que ela acha que o outro pode dar para ela. Eu costumo dizer, às vezes com meus pacientes, né, quando eu vejo situações assim, que às vezes a gente busca no outro aquilo que somente nós mesmos podemos nos oferecer, que é esse alto valor, esse autocuidado, esse olhar para dentro da gente mesmo, esse relacionamento, né, de amor com a gente que a gente acaba não vivendo, né? Então, quando a pessoa ela está vivendo uma dependência emocional, é porque ela está fragilizada nos seus afetos, né? E ela está buscando no outro uma complementação daquilo que somente ela pode se oferecer. Existem alguns sintomas que às vezes a gente percebe muito lá no consultório, né, quando a pessoa vem com essa queixa, né? Por exemplo, alguns sintomas, né, que eu refleti e andei enumerando aqui. A pessoa ela tem dificuldade para tomar decisões sozinha, mesmo as mais simples. Geralmente quem é dependente emocional, ela tem dificuldade de tomar decisões. Ela tem dificuldade de dizer não e discordar das pessoas, por medo de ser rejeitado. Como eu disse, ser rejeitado dói, mas é uma dor necessária e que a gente consegue sobreviver a ela. Tá? Hábito de se colocar sempre em segundo plano e fazer tudo pelos outros, com o objetivo de se manter manter a pessoa por perto e alimentar essa dependência. Não sei se vocês estão acostumados a ver aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que quer fazer tudo pelos outros. Geralmente, uma pessoa que age dessa forma pode ser um sintoma de dependência afetiva, porque ela tenta, ao fazer isso tudo, ao fazer essas barganhas, manter essa pessoa próxima a ela. Por exemplo, a necessidade de estimular as outras pessoas em qualquer tipo de atividade ou ação, pois não consegue ter motivação para realizar as suas próprias coisas. Tem gente que às vezes fala para mim assim, até mesmo no consultório, eu consigo ajudar todo mundo, mas eu não consigo me ajudar. Me parece até meio paradoxal, né? Como eu consigo ajudar os outros e não sou capaz de me ajudar? Isso pode ser também um sintoma de uma dependência afetiva, uma dependência emocional. Ciúme exagerado, exigência de atenção exclusiva do parceiro, falta de interesse por outras amizades ou relacionamentos. Às vezes a gente vê, né, pessoas que começam um relacionamento, começam a namorar ou casam, e é como se ela fosse abduzida do mundo. Não sei se vocês já viram isso, né? Casou, cadê a pessoa? Foi abduzida, né? A nave espacial veio e buscou ela, né? Insegurança no relacionamento e hábitos de ser possessivo e controlador. Geralmente, pessoas possessivas e controladoras, elas são dependentes afetivas. E também, todos esses sintomas, o que pode desenvolver na pessoa? Ela tem dificuldade de reconhecer o seu valor, sempre dividindo o mérito de suas conquistas com outra pessoa. Ela não é capaz de reconhecer quando ela conseguiu conquistar alguma coisa, conseguiu acertar em alguma coisa na vida. Mas ela sempre tem que ficar dividindo, né, os seus méritos com os outros. É importante a gente também saborear as nossas vitórias. É necessário também. Só que o dependente afetivo, ele não vê dessa forma. Ele acha que o outro sempre tem que estar colado a ele. Sempre tem que estar mantendo retroalimentando essa dependência, né? Então, são alguns sintomas, né, mas são muitos. Mas, assim, o fator principal é você projetar no outro aquilo que você deseja para você. Ou você esperar do outro aquilo que somente você pode se oferecer. São, assim, princípios de uma dependência afetiva, de uma dependência emocional. Vamos lá, próximo. Tá Qual é o conseguindo ouvir bem? mais comum que você encontra, que chega até você? Não entendi, desculpa. Qual é o perfil mais comum que você encontra na sua carreira de psicólogo de dependência afetiva?
É através de relacionamentos ou com familiares, com amizades? Qual o mais comum? Então, por incrível que pareça, geralmente as demandas que chegam para mim de forma assim, mais frequente são relacionadas aos pais. A maior parte dos atendimentos que eu recebo, né, de dependência emocional, afetiva, é proveniente de uma relação, às vezes, muito possessiva e muito doentia em relação aos pais. Né? Às vezes, uma dependência muito forte da mãe, um medo de se arriscar, um medo de se realizar, um medo de tomar atitudes, porque o tempo todo se prende ali aos pais, né? Então, é uma demanda que me vem muito no consultório. E, em consequência disso, a gente vê isso também ligado aos relacionamentos de namorado, de, de casamentos, né? de matrimônios. Porém, isso vem iniciado ali numa espécie de projeção do relacionamento dos próprios pais dessa pessoa. Porque quando a gente às vezes traz a demanda do marido, né? Mas quando a gente vai investigar aquela situação, a gente percebe que toda a situação de dependência está envolvida ali com a relação que eles têm com os pais. Isso que é a minha percepção, assim, no consultório. O que isso pode gerar? Então, o que isso O que a que dependência pode... afetiva pode gerar? Ela pode encaminhar uma outra? Então, se a pessoa não tratar, não cuidar, não desenvolver a sua autoestima, a sua proatividade, a sua liberdade de ser quem ela corre o risco aí de desenvolver outros transtornos, né, mentais, como, por exemplo, ansiedade, uma depressão, né, porque ela não se desenvolve, ela é como se ela vivesse à sombra do outro. Em algum momento, a gente sente necessidade de ser a gente. Então, se a gente não cuida, se a gente não se desenvolve, se a gente não cresce, a gente se frustra. E aí a gente acaba desencadeando aí alguns sintomas relacionados à ansiedade e à própria depressão também. Entendi. O que fazer quando você está do outro lado? Entendeu? Quando você tem um parceiro que está com esse transtorno. Então, geralmente, quem tem esse transtorno, vamos dizer assim, tá, essa dependência emocional, está vivenciando essa questão, geralmente quem está vivendo isso meio que não quer, tem dificuldade e resistência de reconhecer. Né? E aí essa pessoa tenta aprisionar o outro, porque ela é tão insegura que ela acha que o outro vai abandonar. Né? E assim, como lidar com essa pessoa? Né? Primeiro é tentando conscientizar ela, né? Ouvindo essa pessoa. Só que, assim, existem casos que a gente percebe que essa pessoa continua resistente, porque ela viveu tanto tempo aquela situação de dependência que ela não consegue viver de outra forma. E aí ela acaba meio que não se enxergando, não se vendo, né? E eu costumo dizer que, assim, mudar o outro não é possível, mas mudar a nós mesmos a gente consegue. Né? É difícil a gente transformar o outro, mudar o outro, se ele não abrir essa chave interior, que somente ele tem a chave, né? Somente ele consegue abrir, que é da motivação para transformar a sua vida. Então, assim, quando se está com uma pessoa dessa forma, vivendo isso, você precisa identificar se realmente você quer viver isso, se você está disposto a viver essa situação. E é sempre bom ter suporte, né? Suporte emocional, psicológico, até para você tomar decisões que lhe são cabíveis naquele momento. Eu não posso dizer assim, ó, termina com ele, ou continua com ele. Não tem como eu responder pela pessoa, mas acredito que a psicologia, a psicoterapia vai ajudar essa pessoa a tomar a decisão correta, acertada, através do autoconhecimento, do seu fortalecimento interior, para poder lidar com a situação da melhor forma. Entendi. Gente, para quem está chegando agora, a gente está falando com o psicólogo Daniel. Estamos falando sobre dependência afetiva e rejeição. Ele falou agora, explicou o que era rejeição e a gente está abrindo as perguntas sobre dependência afetiva. Vai ser uma live rapidinho
porque o Daniel já tem a agenda totalmente cheia. Vai ter outro cliente agora, não é? Uhum. Paciente. Então, é só mesmo para poder ele explicar o que significa as duas coisas. Qual é o horário do outro cliente, Dani? O outro cliente é 6 horas. Tá. Mas dá Então, tempo. vamos fechar o assunto para poder você conseguir respirar, relaxar um pouquinho para poder se preparar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Porque eu te mandei bastante perguntas, né? Uhum. Aí, quando eu fui estudando, né, o tema, eu tentei responder as perguntas no próprio conteúdo, né? Entendi. Tanto homem como mulher desenvolve da mesma forma ou um fica mais do que o outro, entendeu? Por causa dos hormônios, por essas coisas. Então, todos os dois, né, podem desenvolver, né, podem desenvolver uma dependência afetiva, uma dependência emocional. Porém, a gente, através de pesquisas, a gente percebe que geralmente as mulheres, elas têm uma tendência maior de desenvolver isso até por conta da forma que ela funciona emocionalmente, né? A gente sabe que, inclusive, já foi muito divulgado, né? E a gente sabe através de pesquisas que a mulher era muito mais emocional, né, do que o homem. O homem geralmente ele é mais assim objetivo, ele é mais resolve mais as questões de forma mais objetiva e talvez ele não tenha tanta sensibilidade assim para resolver essas questões. Então, geralmente, as pesquisas que eu tive acesso, geralmente as mulheres elas acabam desenvolvendo de forma um pouco mais predominante essa dependência emocional. Porém, isso não tira do homem também essa, essa capacidade também, né, de desenvolver essa dependência. Tá? Mas geralmente as mulheres, a estatística, né, demonstra que as mulheres, por conta dessa forma dela lidar com a vida de forma mais emocional que o homem, até uma questão biológica, né, elas acabam desenvolvendo mais esses sintomas, né? E também por uma questão cultural, né? A gente percebe que há muito tempo atrás, né, o homem ele tinha essa função de executar as coisas, de prover a casa, de ter atitudes mais objetivas. E a mulher sempre ficou responsável pela questão do cuidado, né? Claro, hoje a gente percebe que a mulher tem se desenvolvido, tem crescido, né, em todos os âmbitos profissionais, sociais, né, mas a gente percebe ainda uma predominância nas mulheres da dependência emocional e afetiva. Para poder terminar, qual é a dica, o conselho que você dá para as pessoas que estão passando por isso e as pessoas que estão lidando com pessoas que estão com esse problema, no caso? Então, para finalizar aqui esse nosso encontro, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Vânia, mais uma vez, pelo Bem, sabe, convite. sempre estará aberto a você. Muito Você obrigado. Me sinto muito feliz assim, em estar aqui e poder falar sobre psicologia, sobre saúde mental, e que é o que dá sentido à minha vida, né? Ser psicólogo. Amo ser psicólogo. E agradeço muito por essa oportunidade e poder estar falando de A saúde gente vê que emocional. você ama porque você fala com muito amor da psicologia. Gente, para quem não está vindo do meu canal, o Dani ele grava vídeo, eu acho que todos os dias, alguma coisa dele, entendeu? Pro Eu Instagram sempre estou dele. publicando alguma coisa assim. E todos os dias ele posta alguma coisa, ou reflexiva, ou uma live. Sempre tem alguma coisa, alguma mensagem de carinho que acaba nos confortando. Às vezes não é nem pra gente, porém, a gente acaba sendo atingido, entendeu? Com uma mensagem reflexiva. Possível. Então, eu gostaria também de agradecer, porque não é a primeira vez que o Dani está aqui. O Dani está sempre aqui, praticamente, e sempre mais e mais pessoas pedem. Hoje foi mais cedo, devido a eu ter uma live às 8 horas, e o Dani tem paciente. Porém, foi com o maior carinho do mundo, porque ele sempre está disposto a esclarecer, tirar dúvidas. O Dani é muito bom com isso. Ele é aquele Bom, tipo de pessoa que é bom com o que faz. E eu acho obrigado. que quando a gente é bom no que
faz porque a gente faz com amor, as coisas ficam mais gratificantes. Uhum. Só para Então, finalizar, é, conclui aí seu raciocínio. desculpa. Então, a primeira atitude, o primeiro conselho, né? Se é que nós psicólogos podemos falar assim, né? Mas o primeiro conselho que eu daria para a pessoa que talvez se encaixou em algum desses sintomas, né, de dependência emocional, de rejeição, primeiro é tomar consciência de que se está sentindo, vivendo essa experiência. Acho que toda mudança só ocorre quando a gente se conscientiza disso. Então, o primeiro passo é tomar consciência. E aí, desenvolver o seu autoconhecimento, né? Porém, às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes é difícil para a gente fazer esse trabalho, né, de autoconhecimento sozinho. E aí eu recomendo que procure ajuda profissional, né, para você se autoconhecer, para você se descobrir e fortalecer a sua autoestima, tá bom? Então, essa é a dica aí que eu dou aí em relação à dependência emocional e rejeição. Só lembrando que a rejeição é algo natural, todos nós, em algum momento, vivenciaremos isso. A questão é como nós lidamos com a rejeição. Esse é o ponto, tá bom? Tá bom. Muito obrigada de novo. Gente, às 8 horas tem live de novo. Quem tá vindo do meu Instagram, por favor, siga o Daniel. E o dele também, porque a Obrigado. troca faz força e assim também nos ajuda a crescer. Então, por hoje é só com o Dr. Daniel e daqui a pouco tem uma nutricionista para poder falar sobre transtorno alimentar. Já que estamos comendo de forma disparada, né, gente? Porque quarentena só me faz comer. Não sei você, Daniel, também tá comendo muito? Eu ganhei alguns quilinhos nesse momento de quarentena, né? Tô até Gente, eu já mal. não subo nem na balança, porque senão eu vou ficar mal. Mas é É, por isso. Por aí, beijos, beijos. Até mais tarde. um Tchau, abraço, tchau. gente. Obrigada, Tchau, Daniel. tchau.